Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Enfeitiçado pela Linguagem, Ludwig Wittgenstein. Se você tivesse participado de um dos seminários conduzidos por Ludwig Wittgenstein em Cambridge durante 1940, teria rapidamente reconhecido a presença de um indivíduo notável. Muitos daqueles que o conheciam o consideravam um gênio. Bertrand Russell o descreveu como alguém apaixonado, profundo, intenso e dominador. Esse vienense, de olhos azuis e brilhantes, extremamente sério, percorria de um lado para o outro, questionando os estudantes, ocasionalmente interrompendo-se como se estivesse imerso em profundos pensamentos. Ninguém se atrevia a interrompê-lo. Durante suas aulas, não recorria a materiais previamente preparados, mas sim refletia sobre as questões diante dos alunos, utilizando uma série de exemplos para elucidar os pontos em discussão. Ele aconselhava os alunos a não perderem tempo lendo livros de filosofia. Se levassem os livros a sério, deveriam atirá-los para longe e se dedicar intensamente às questões que surgiam. Sua ideia principal era que as questões mais significativas sobre ética e religião estão além dos limites de nossa compreensão. Se não podemos expressar algo de significativo sobre elas, é preferível manter-se em silêncio. Em sua obra posterior, um tema central foi o encantamento pela linguagem. Wittgenstein acreditava que a linguagem induzia os filósofos a toda sorte de confusões, como se fossem enfeitiçados por ela. Ele se via como um terapeuta que buscava dissipar essa confusão. Sua proposta era que seguíssemos a lógica de seus variados exemplos cuidadosamente escolhidos, argumentando que ao fazer isso, nossos problemas filosóficos desapareceriam. Aquilo que parecia de extrema importância não seria mais uma questão em aberto. Uma das causas dessa confusão filosófica, segundo ele, era a suposição de que toda linguagem funcionava da mesma maneira. A noção de que as palavras simplesmente designam objetos. Ele buscava demonstrar aos leitores que existem diversos jogos de linguagem, diferentes atividades que realizamos por meio das palavras. Não há uma essência da linguagem, nenhuma característica comum que explique a vasta gama de seus usos. Wittgenstein introduziu a ideia da semelhança de família para explicar como reconhecemos relações entre conceitos na linguagem. Quando vemos um grupo de pessoas ligadas por laços familiares, como em um casamento, identificamos os membros da família por semelhanças físicas entre eles. Você pode se parecer um pouco com sua mãe em alguns aspectos. Talvez compartilhem a cor do cabelo e dos olhos, enquanto com seu pai possam ter altura e magreza em comum. Sua irmã, por exemplo, pode ter características similares às suas, mas com diferenças em relação à cor dos olhos, talvez compartilhando mais características com a mãe ou com outros membros da família. Não existe uma única característica que todos os membros compartilhem, mas sim um padrão de semelhanças cruzadas, onde alguns compartilham certas características e outros diferentes. Em vez de pressupor essa única característica comum, ele propôs ver palavras como jogo em termos de semelhanças entre as atividades, como uma semelhança de família. Ao descrever a linguagem como uma série de jogos de linguagem, Wittgenstein destacou que usamos a linguagem para múltiplos propósitos, e os filósofos se confundiam ao assumir que toda linguagem servia a uma função semelhante. Sua missão filosófica era mostrar a saída para a mosca presa na garrafa, ou seja, mostrar aos filósofos que estavam fazendo as perguntas erradas ou que estavam sendo enganados pela própria linguagem. Ele buscava elucidar que solucionar um problema filosófico muitas vezes envolvia rever a forma como as questões eram formuladas, libertando a mente da garrafa da linguagem equivocada. O exemplo de Santo Agostinho sobre aprender a falar é tomado por Wittgenstein para questionar a suposição de que toda linguagem tem uma única função essencial, como nomear objetos. Agostinho via as palavras como tendo significados correspondentes fixos, uma visão que Wittgenstein desafia.
incentivando-nos a ver a linguagem como uma caixa de ferramentas com diversas utilidades, não limitada a uma única função, como uma chave de fenda. É natural pensar que, ao expressar dor, as palavras designam a sensação específica que se está experimentando. No entanto, Wittgenstein desafia essa perspectiva. Ele argumenta que, embora cada um sinta suas sensações, logicamente, as palavras não podem ser simplesmente nomes dessas sensações. Se cada um de nós tivesse um besouro em uma caixa que nunca mostrássemos a ninguém, o conteúdo dessa caixa seria irrelevante ao discutirmos o besouro. A linguagem é pública e requer meios acessíveis para verificar se estamos comunicando efetivamente. Quando uma criança aprende a descrever a dor, Wittgenstein sugere que os pais encorajam várias ações da criança, como dizer "está doendo". Ele salienta que não devemos considerar as palavras "estou sentindo dor" como meros nomes de sensações privadas. Se as sensações fossem estritamente privadas, necessitaríamos de uma linguagem privada especial para descrevê-las, o que, para Wittgenstein, não faz sentido. Ele propõe um exemplo. Um homem decide registrar cada vez que sente um formigamento específico, para o qual não há nome, usando S em seu diário. Contudo, refletindo mais profundamente, surge a questão de como ele diferencia esse formigamento S de outros similares. Não há maneira de verificar, exceto pela memória de experiências anteriores. Wittgenstein argumenta que essa não é uma maneira confiável de assegurar que se está usando a palavra de forma consistente, questionando assim a viabilidade de uma linguagem privada para descrever sensações privadas. Wittgenstein utilizou o exemplo do diário para enfatizar que o modo como empregamos as palavras para descrever nossas experiências não pode estar fundamentado em uma conexão estritamente privada entre a experiência e o mundo. Deve haver um aspecto público nisso. Ele argumentava que não é viável ter uma linguagem privada própria, refutando assim a ideia de que a mente é um teatro isolado, inacessível para os outros. Para ele, a concepção de uma linguagem particular das sensações não faz sentido algum. Esse ponto é crucial e, ao mesmo tempo, desafiador de compreender, já que muitos filósofos anteriores a ele consideravam a mente de cada indivíduo como privada. Apesar de sua família ser de religião cristã, os nazistas classificaram a família de Wittgenstein como judia de acordo com suas leis. Durante parte da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como assistente em um hospital de Londres, enquanto sua família extendida teve a sorte de escapar de Viena. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!